Boa tarde, a paz do Senhor a todos meus irmãos, amigos, telespectadores e ouvintes da Rádio Libertadora. Estamos neste momento dando início a uma live missionária, a primeira do ano 2025. Então, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Estaremos juntos até às 14 horas. Traremos muitas informações missionárias e participações muito especiais. Então, você não pode perder, fique conosco. E está conosco aqui para iniciar a nossa live o nosso pastor Francisco Vicente, que é o diretor do DEMADEM, que é o Departamento de Missões da Assembleia de Deus em Mossoró. E ele vai começar a fazer a abertura desta live hoje aqui com a gente. Pai do Senhor, pastor, seja bem-vindo à live. Pai do Senhor, irmã Josadag, diletos telespectadores da live missionária de hoje. É sempre uma alegria estar com vocês. Hoje, nesse formato diferente da programação normal, semanalmente nós temos o programa de rádio, a Voz Missionária, mas, como disse, é uma satisfação imensa. Como sempre, vamos iniciar orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus para esta programação. Oremos. Querido Deus, bondoso e soberano Pai, te louvamos por esta oportunidade. Nesta tarde, Senhor, estarmos aqui louvando, enaltecendo o teu nome, Senhor, e tratando de um tema tão importante que é a missão, prioridade, Senhor, para a tua igreja aqui na terra, de proclamar o teu glorioso evangelho. Nós te pedimos, ó Pai, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, irmã Josadá, que estamos aqui na nossa live missionária, primeira live 2025, e esse momento é um momento muito especial, quando estamos agradecendo a Deus. Tudo o que Ele nos proporcionou no ano que passou, 2024, foram anos que, a exemplo de todos os anos, tivemos as dificuldades, as barreiras que tivemos que enfrentar e tudo mais, mas em todas essas coisas, até porque temos o respaldo bíblico, nós somos mais do que vencedores. Foi um ano de dificuldades, mas de muitas vitórias, sobretudo no tocante ao tema de missão, que temos trabalhado esses anos todos aqui na igreja em Mossoró. E por falar em anos todos, nós estamos já nos preparando para o nosso jubileu de ouro, que será no próximo ano, quando estaremos celebrando aqui ao Senhor, dentro de um trabalho a nível estadual, que é o Congresso Estadual de Missões. Então, também aproveitando esse momento introdutório, para lembrar que hoje, neste sábado, 1º de fevereiro, é o nosso primeiro culto de missão 2025, culto geral de missão aqui no nosso templo sede, e todos são convidados. Louvamos a Deus porque a igreja está se mobilizando também para enviar mais uma família missionária ao país de Espanha, mais precisamente à cidade de Vigo, e a igreja está em oração, todos os preparativos estão sendo feitos para que as coisas aconteçam, e creio que talvez ainda dentro deste primeiro semestre de 2025, esta família, irmã Josadak, esteja sendo enviada ao país da Espanha para dar suporte ali ao missionário Anderson, que já faz missão naquele país. E os nossos missionários continuam nos representando, ou quando digo nos representando, representando muito bem a igreja em Mossoró, lá nos países onde estão trabalhando, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Espanha, Gâmbia, Cabo Verde, e também as nossas parcerias, as nossas parcerias na Bolívia, parceria em Guiné-Bissau e lá no norte do país, com a nossa querida irmã e em Cuba, né, Kellen Gaspar, e em Cuba também, onde temos uma parceria com 5 famílias ali que estão fazendo a abençoada obra do Senhor nosso Deus. Mas eu quero ler um texto na palavra de Deus, neste momento introdutório. Hoje, a nossa live vai estar recheada de boas participações, muitas e boas participações. Daqui a pouco, irmã Josadak, você vai dar uma ênfase bem boa exatamente a tudo isto, mas Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, nos diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras,
que já estão brancas para a ceifa. Estas foram palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Então, neste momento introdutório, eu quero enfatizar a respeito da obra missionária, em primeiro lugar, à luz desta palavra e de tantos outros textos bíblicos. A obra missionária requer prioridade. E eu louvo a Deus porque a Igreja Assembleia de Deus, aqui em Mossoró, ela tem dado prioridade à obra missionária. Há 50 anos atrás, estávamos exatamente enviando a primeira família missionária ao campo missionário do país de Equador, e hoje, daqui a pouco, nós vamos ter a representação desta família aqui, coisa maravilhosa, não é? Pastor Vicente dando spoiler já. Verdade. Aos poucos a gente já vai. Então, requer prioridade. Foi isto que eu anotei aqui no meu tópico número 1. Segundo, a obra missionária requer urgência. E louvamos a Deus porque, mais do que nunca, nós vemos a igreja em Mossoró dando prioridade e com muita urgência, enviando mais missionários para o campo de missões, né? Missão não é quando der certo, não é daqui a alguns anos, é para hoje, é para ontem, vamos dizer assim, né? Então, a obra missionária também, conforme o texto que nós temos lido neste momento, ela requer exatamente olhos abertos e levantados. Foi Jesus quem disse, parece que os discípulos não estavam muito antenados naquele momento, concernente à urgência, né, a prioridade da obra missionária, e Jesus mandou que eles levantassem os olhos e olhassem as terras que estão brancas para a ceifa. Quero dizer com isto que nós que somos mensageiros do Evangelho, a igreja deve ter os olhos do Senhor Jesus, ver como Jesus vê, para que possamos concretizar a obra de evangelização. A obra missionária requer fé. Fé daqueles que são enviados, fé da igreja que envia, fé para a manutenção dessas famílias missionárias e por aí vai. E quando eu falo em fé, recordo muitos episódios que têm acontecido ao longo do dia a dia da obra missionária aqui em Mossoró. Quando a gente olha para um lado, olha para outro, e parece que as portas estão todas fechadas, mas oramos, pedimos ao Senhor, e o Senhor tem aberto as portas e as coisas acontecem para a glória de Deus. A obra missionária requer compromisso, e a igreja em Mossoró tem levado a sério este compromisso com a obra missionária, com missões. Louvamos a Deus, porque hoje, mais do que nunca, vamos dizer assim, os nossos obreiros, os nossos dirigentes, os nossos líderes estão comprometidos com a obra missionária. A obra missionária, ela requer submissão à vontade de Deus, porque sabemos, evidentemente, que Deus é o dono desta obra, que é a obra missionária. Está escrito em Atos 1:8, mas recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, que possamos cada dia mais, e me refiro exatamente àqueles que estão nos acompanhando através desta live, os nossos queridos irmãos, os nossos obreiros, os nossos missionários a nível local, são os nossos missionários rurais que se espalham no entorno da Grande Mossoró, os nossos missionários transculturais, que possamos exatamente estarmos engajados na obra do Senhor. Então, fazer missão é estar na dependência do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar um pensamento aqui de um missionário inglês na China, por nome de Hudson Taylor, que ele disse o seguinte: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. E quando eu leio e vejo este sentimento, este pensamento, eu recordo quando tudo começou aqui no tocante à obra missionária. Uma igreja pequena, poucos recursos, e alguém ficava duvidando se as coisas dariam certo ou não. Mas louvamos a Deus que Deus fez crescer. Lá no campo missionário fez crescer aqui, não é? Então o hino 515 da nossa harpa diz: se Cristo comigo vai,
eu irei, e não temerei. Com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não sei, talvez muitos que estão acompanhando a live neste dia, alguns estão aí com o seu coração fervendo, com o desejo de estar engajado na obra missionária. E não há por que temer. Se Cristo vai conosco, não há por que temer, iremos em nome de Jesus. Esta reflexão bíblica na introdução da nossa live missionária, estamos aqui, irmã Josadac, para algo mais que for preciso dentro do nosso programa, no tocante às informações do nosso departamento de missão. Sim, é só uma complementação no hino que o senhor acabou de mencionar. Para mim, é um dos hinos mais bonitos da harpa cristã, uma letra muito forte, gosto muito de ouvi-lo, de cantar também. E falando em missão, pastor, nós temos aqui um breve vídeo lá do Paraguai. O casal que foi enviado pela igreja de Baraúna foram visitar o pastor Pedro Carvalho e fizeram um pequeno vídeo. Vamos ouvi-lo agora, porque são as impressões deste casal a respeito de um projeto muito importante que é desenvolvido lá. Vamos ouvir, assistir neste momento. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos hoje aqui em Coronel Oviedo, uma das cidades aqui do Paraguai, né? Essa nação que o Senhor tem nos abençoado. Estamos acompanhando o trabalho do missionário Pedro. O missionário Pedro, ele está aqui há mais de um ano nessa cidade, evangelizando. E um dos povos que o Senhor tem direcionado a ele é os indígenas. Hoje à noite nós vamos ter um trabalho aqui voltado para os indígenas. A gente está passando para vendo a quantidade de pessoas, para após o trabalho a gente distribuir um jantar para eles, um momento de comunhão, para a gente entender um pouco mais a cultura deles e nos aproximarmos deles cada vez mais e mais. Assim que está vivos esta tarde. Gente, por ver também que anda muito correndo, o garoto. Por sua bondade, por sua misericórdia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destroca aldeias, dissipa as trevas, vencer e guiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiam agora, clamo Jesus. Amém. Este foi o vídeo enviado ali pelo casal, pelo pastor Pedro, que foi feito pelo casal Anderson e Aninha, que estão ali na fronteira. E, pastor, nesse vídeo temos dois comentários a fazer. Primeiro é sobre o próprio projeto do pastor Pedro Carvalho, né, que um projeto brilhante que está sendo realizado ali no Paraguai, e também sobre o jovem casal que foi apresentado aí. O senhor vai comentar um pouquinho agora. Realmente é um trabalho puramente missionário, não é? E sobre o casal são estudantes de medicina ali na fronteira do nosso país, e hoje eles estão lá exatamente mesclando esse curso com a obra missionária. Sem dúvida serão futuros
missionários. Eles estão se preparando exatamente para isso. Foi enviado pela nossa vizinha cidade de Baraúna, pastor Wendel Miranda, que é uma cidade, uma igreja ligada ao nosso campo eclesiástico, e, sem dúvida, essa participação do nosso querido irmão Anderson e da irmã Aninha, que é o casal, será de muito proveito, de muita utilidade, vamos dizer assim, no preparativo deles como um casal missionário. Parabenizamos, num momento como este também, o missionário Pedro, a irmã Isabela, os filhos Paulo e Gabi, que há um ano estão ali trabalhando para o Senhor Jesus. E eles não têm se poupado, eles têm se dedicado à obra de evangelização. E é exatamente isso a tarefa missionária. Eles têm feito um bom trabalho, tanto no templo sede em Coronel Oviedo, onde eles servem, como também toda aquela região ali. Ele conta ali com um obreiro muito fervoroso, que é o irmão Arnaldo. Já é um obreiro tradicional ali no Paraguai, em Coronel Oviedo, e este irmão está ao lado dele, ombro a ombro, fazendo a obra do Senhor. Então, só temos que louvar a Deus, porque o trabalho desta família missionária, a exemplo do missionário William também, que está lá em São Lourenço, é o líder da nossa missão ali no país do Paraguai. Mas estamos nos referindo ao vídeo. Então, o trabalho desta família missionária tem sido ricamente aprovado e abençoado pelo Senhor. Sim, é um projeto desafiador, porque no momento ali, o pastor Pedro ele faz a pregação em espanhol e o nosso irmão lá está traduzindo para o Guarani. Então, toda uma mudança assim, de línguas ao mesmo tempo, mas graças a Deus o trabalho está sendo feito, né, pastor? É verdade, exatamente. É a forma de alcançar esta comunidade, que, ao nosso ver, é uma comunidade indígena. Exatamente, a comunidade indígena. Uma comunidade indígena. Então, é o ide do Senhor Jesus, de ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essas comunidades indígenas estão sendo alcançadas pelo Evangelho, graças a Deus. Vamos finalizar esse bloco daqui a pouquinho, porque quero já anunciar a próxima participação, que é especial também, muito especial, que é do pastor Manassés Lira. O pastor Manassés Lira é filho do saudoso pastor José dos Santos Lira, e ele é missionário em Equador. Então, ele vai participar conosco aqui, daqui a pouquinho, no próximo bloco. Ele vai contar a sua trajetória, experiências, vai colocar algumas imagens também para comentar. E você não sai daí, não pode perder. Enquanto isso, vamos ouvir um louvor agora com o missionário Ricardo Salcedo. E, em seguida, teremos um intervalo comercial. Estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar. Y mi canto iré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor.
los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Estamos de volta com a nossa live missionária e, conforme eu anunciei no bloco anterior, temos aqui a presença do pastor Manassés Lira. O pastor Manassés Lira, ele é filho do saudoso pastor missionário José dos Santos Lira, e que essa família foi a pioneira nas missões transculturais de Mossoró. E o primeiro país a ser enviado foi para o Equador, onde o nosso pastor Manassés está até hoje. Ele vai conversar um pouquinho com a gente aqui. Paz do Senhor, pastor Manassés, seja bem-vindo à nossa live missionária. Paz do Senhor, é um prazer para mim estar aqui. Tenho no meu coração muita gratidão pelo privilégio que Deus nos concedeu de estar aqui em Mossoró após tantos anos. E minha gratidão também para o ministério da igreja, o pastor Vicente, que contribuiu em grande maneira para que isto seja possível. Obrigado pela oportunidade. Então, eu falo do... Pastor, para nós também é um prazer ter o senhor aqui conosco, né, para conversar um pouco justamente sobre a sua experiência e trajetória desde o início. O pastor Vicente também vai poder perguntar alguma coisa para o senhor. E a gente queríamos que o senhor começasse falando um pouquinho da ida ao Equador. Sabemos que o senhor ainda era criança, mas o senhor lembra de alguns detalhes ainda daquele momento? Pois não. Muito meninos, chegamos lá no Equador, e a lembrança que eu tenho, chegamos a uma cidade que se chama Ambato, que foi a primeira missão e a primeira igreja a primeira cidade que íamos trabalhar como família missionária. Chegamos na cidade de Ambato e o que eu lembro, a primeira lembrança, não é, que tenho é que chegamos lá e fazia tanto frio. Nós estávamos com roupinha da cidade de Mossoró, de 38 graus, então shortzinho, né? E chegamos lá no frio e de pé todos aí, os meninos e pai era Efraim, Manassés, está tudo completo. Então, e nós estávamos com os joelhos batendo assim, fazendo palma com os joelhos, do frio que fazia. Depois de 3 dias aí em Ambato, os nossos rostos começaram a ficar vermelhos, como maçã vermelha, assim, como tomate. Então, o pai o que fez vamos para o mercado e comprou para nós uma roupa de frio apropriada, que lá chamam de poncho, né? Um cobertor assim, abrigado de lã, e todos tínhamos nossos ponchos e nossas gorras de lã. Então, essa foi a primeira impressão, que nós chegamos lá, e essa mudança de clima, de gente, de pessoas com costumes diferentes, e vemos a maneira de falar, a maneira de vestir-se, a maneira de alimentar-se, eram distintas do que nós tínhamos. Eu estava, pessoalmente, a diferença, não sei, meus irmãos, como que pensavam, mas eu pensava assim, porque me diziam: Manassés, não vai para o Equador, fica aqui conosco, os amigos da igreja, assim, né? Fica conosco, porque lá no Equador só come banana. Então eu estava pensando, só vou comer banana, como é possível? Não, mas lá a gastronomia com a que nós nos deparamos foi muito interessante, né? Então, e também muito enriquecedora para nós. Esse foi o primeiro desafio do senhor, né? Lá chegou no meio ao frio, mas deu certo continuar, tanto que está lá até hoje, né? Se acostumou. Agora estou acostumado ao frio. Que chego aqui em Mossoró e com 38 graus e já não aguentava. Já é o oposto, o contrário. Sai do chuvisco e começa a suar também. Então, bom, há uma grande diferença, né? Mas fomos chamados para lá e temos que cumprir a obra lá.
Pastor Vicente, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, primeiro, pastor Manassés, dizer da nossa alegria de tê-lo entre nós, do Senhor, nosso Deus, ter nos dado essa oportunidade. Sei que num momento muito adverso, não é, mas quando concordamos com o nosso pastor Miranda, então ele aprovou exatamente que a gente tomasse todas essas medidas para que você estivesse entre nós, e tem sido muito gratificante. Já ouvi um pouco a sua história de quando você saiu daqui pequeno, aos 5 anos de idade, e creio que você tem poucas recordações, especialmente daqui de Mossoró. Talvez você tenha alguma recordação lá da cidade de Itaú, de onde você saiu. Não é? Para aqueles que estão nos acompanhando, no momento em que o pastor Lira foi designado e foi enviado para as missões transculturais, ele era pastor na cidade de Itaú. E as fotos nos mostram, não é, aquele balaiozinho de crianças, não é, que foram com a família ali para o país de Equador, e depois de 49 anos, não é, aí aquele menino está retornando aqui à cidade, à região, e, na verdade, para todos nós é gratificante, porque na conversa com a família sempre mencionavam o seu nome, não é? E a gente tinha essa expectativa de um dia tê-lo entre nós, né? Então, a nossa imensa gratidão. Mas com a liberdade aqui da apresentadora, a irmã Josa Dac, você contou um pouco da chegada ali no país, e agora eu já vou mais adiante um pouco, para que você nos diga também de hoje, atualmente, o remanescente assim, daquele trabalho feito pelo nosso querido missionário José dos Santos Lira, em termos de igreja, em termos de obreiros, não é, que sem dúvida se espalharam naquele país. Nos diga alguma coisa a respeito desse remanescente do trabalho feito pelo nosso missionário. Pois não, com muito prazer. E a semente plantada começou a gerar frutos. Tal é assim que na cidade de Quito, que é a capital do Equador, tem muitas igrejas sendo pastoreadas por a mocidade que o Pai ganhou para Jesus e las capacitou, né? Não só ganhou para Jesus, mas também foi mais além. Ele treinava a mocidade, os irmãos, e los formava como obreiros. E agora estão sendo pastores, pelo menos 23 igrejas na cidade de Quito, pastoreadas por os filhos do pastor Lira, filhos espirituais do pastor Lira. E não só em Quito, em Ambato, em Ibarra, é outra cidade do Equador, em Lago Agrio, que é o oriente, digamos, Amazônia do Equador, oriente, em Esmeraldas, que é o litoral do Equador, tem igrejas plantadas e pastoreadas agora pelos filhos do pastor Lira. Então, eles são uma geração não somente de almas salvas para Jesus, senão uma formação de obreiros treinados para dar continuidade à obra. É altamente gratificante ouvir um testemunho como esse. Aqui eu estou diante de outra família missionária e eu creio que eles estão conferindo aí tudo, né, dos mínimos detalhes do trabalho de missão. Sei que é muito gratificante também para aqueles que estão acompanhando esta live missionária e para aqueles que vão acompanhar em outros momentos. Saber que mesmo em a família retornando, né, a semente foi plantada e lá estão esses obreiros. Uma das características do missionário José dos Santos Lira, em todos os seus trabalhos, foi a formação de obreiros, né? Foi a formação de obreiros. E isto é muito importante, mas muito importante mesmo. Irmã Josadac. Sim, pastor. Falando agora atualmente do trabalho no Equador, nós temos aqui, pastor, algumas imagens que vamos mostrar, né, imagens do Senhor, que o senhor vai comentar e dizer em que momento se deu aquela imagem e falar um pouco do contexto ali da igreja daquela imagem, certo? Tá Vamos vê-las agora. Primeira imagem aí. E aí, esse momento, como foi aí? Estamos aí num culto de ensino, numa congregação no bairro de Pomasqui.
essa congregação aí começou com uma família, com uma pessoa que aceitou a Jesus e logo após disse: quero que o senhor fale para o meu esposo. Aí eu falei para o esposo, aceitaram a Jesus e começamos numa casa, na sala deles. Já não cabia mais, porque chamou o vizinho, chamou a vizinha, e temos aí já umas 6 ou 7 famílias. Aí dizemos: não, já não dá mais aqui na sua sala, então temos que procurar um localzinho. Então foi aí nesse local. Glória a Deus. De uma pessoa, né, formou uma congregação. Graças a Deus. Próxima imagem. E esse momento? Aí estamos terminando a vigília. Eita, que bênção. Terminamos a vigília, temos uma vigília pelas festas de Quito. Então, nas festas de Quito, o pessoal, sexta-feira, Quito tem um costume de levar orquestras, não é? Orquestras para ser festa, celebrar Quito. Todas as sextas? Não, na data que é as festas de Quito, sim, que é 5 e 6 de dezembro. Sim, dezembro. Então, geralmente é sexta-feira ou é sábado. Então, no dia que é a data para a celebração das festas da cidade, então eu digo: vamos fazer vigília. Até agora nós fazemos isso. Então vamos fazer vigília para não dar lugar à mocidade, os irmãos querem ir aí e para as festas, não, venha para a igreja. Naturalmente, quando é vigília, não vai todos, né? Então vão poucos. Mas aí estamos terminando uma vigília. Graças a Deus. Próxima imagem. Essa visita de um pastor brasileiro que estava passando por Quito, conhecia pai, e ele falou: Manassés, estou aqui em Quito. Jadiel de Oliveira, ele é pastor no Rio de Janeiro. Então ele disse: então venha para a igreja, te convidamos para pregar. Aí foi essa a oportunidade. Vamos agora à próxima imagem. É a mesma, né? É o mesmo culto. É. Mesmo local. Mesmo E agora, culto. pastor? Aí é um culto normal que temos às quartas-feiras. É um culto de ensino, culto de ensino bíblico. Tem mais imagem? E uma das observações que eu faço aí no culto de ensino, que me chama a atenção, é que os crentes lá conferem mesmo, né? A palavra, estão de Bíblias abertas, né? Todos atentos à palavra sendo ministrada e conferindo com a palavra. É, exatamente. Na imagem que antecedeu... A próxima imagem. Tá. Aí é um culto... nós fomos para outro bairro, se chama Santa Clara de Pomasqui. É outro bairro. Pomasqui é a paróquia, não é? Então, esse bairro, Santa Clara de Pomasqui, tem que subir pelo menos uns 4, 5 quilômetros para chegar na congregação a partir da pista principal, da rua principal, avenida principal. Uns 4, 5 quilômetros. E aí estávamos inaugurando esta salinha lá em Santa Clara de Pomasqui. Vamos fazer uma pequena pausa agora, vamos ouvir mais um louvor com o Ricardo, para um comercial. Daqui a pouquinho a gente vamos retornar com o nosso pastor Manassés, ainda para encerrar aqui a participação dele, porque ele também vai cantar ao vivo, você não pode perder, não sai daí. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y en canto iré a millones proclamándote rey, y gozo irás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que
suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y en canto iré a millones proclamándote Rey, y mi gozo irás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe por Él. De volta aqui com a nossa live missionária. Estamos aqui ainda com o nosso pastor Francisco Vicente e também com o pastor Manassés Lira. Ele que é do Equador, missionário lá, pastor em Quito. E conforme nós anunciamos no vídeo anterior, ele vai cantar daqui a pouquinho, porque antes do pastor Vicente e pastor Manassés, nós temos uma participação muito especial, diretamente da Venezuela, e eu acho que o senhor conhece a pessoa que vai participar conosco. Vamos ouvi-la neste momento. A paz do Senhor, queridos irmãos, agradecida a Deus pela oportunidade de participar nesse programa, a primeira live missionária do ano 2025. Saudações aos nossos pastores, pastor Miranda, pastor Vicente e nossa irmã Josadak, que estão empenhados na divulgação do trabalho de missões. Sou a missionária Lidinalva. Realmente faço parte da obra missionária no país do Equador, porque junto ao meu pai, nosso pastor José de Santos Lira, desde criancinha, tive a oportunidade de viver lá no país do Equador, ajudando o nosso pai a fazer o trabalho missionário. Na década dos 70, dos 80, foram anos muito difíceis para aquele país, para aquela nação. Mas em meio às dificuldades, eu tenho visto Deus agindo, providenciando tudo o que precisávamos para que a família esteja bem e para que a obra do Senhor avançasse. Nosso pai, pastor Lira, fez um trabalho árduo de fundação de igrejas
de capacitação de obreiros nacionais. Foi fundada igrejas na cidade de Quito, na cidade de Ambato. Também trabalhamos na cidade de Milagros. Assim que o papai chegou, estivemos naquela cidade vários meses aprendendo a língua espanhola. Depois fomos para Ambato, ele começou o trabalho ali. E depois fomos para Quito, a capital, e aí estivemos estabelecidos, onde uma igreja forte foi levantada ali, com obreiros nacionais. E vimos o poder de Deus, apesar das dificuldades, Deus obrando, libertando as almas, transformando vidas. Faço parte do trabalho missionário no país do Equador. E tudo o que aprendi, tudo o que vivi, teve um impacto grande na minha vida. E quando Deus me chamou para servir na obra missionária, tudo aquilo que tínhamos passado tem nos servido de experiência, de ajuda para seguir desenvolvendo o trabalho de missões. Hoje estamos em Barquisimeto, no país da Venezuela, e também na cidade de Maracaibo. Aqui na Venezuela, enviados pela igreja em Mossoró, sustentados pela igreja em Mossoró, estamos dando continuidade ao trabalho que o pastor Lira iniciou nesse país. E Deus continua dando-nos vitórias. Sei que esse ano 2025 é um ano de desafios, mas Deus tem colocado em nossos corações o desejo de alcançar, junto com a igreja aqui, 1000 almas para Cristo nesse ano. Estaremos implementando projetos de evangelismo, em campanhas evangelísticas, evangelismo pessoal, evangelismo nas ruas, evangelismo com crianças, para podermos alcançar esse propósito de 1000 almas para Cristo. Estamos levando e focando a igreja à oração, ao jejum e ao evangelismo, para que o poder de Deus se manifeste. Esse ano possamos ter essa colheita de 1000 almas para Cristo. Vamos realizar o primeiro congresso de senhores, de homens. O primeiro congresso vai ser realizado. Também faremos congresso de jovens, congresso de senhoras, tudo enfocado a alcançar as almas para Cristo. Rogamos a todos os nossos irmãos que continuem nos ajudando, para que o Senhor nos ajude a seguir esse trabalho aqui no país da Venezuela. Deus possa abençoar o trabalho também em Maracaibo. Vamos retomar trabalhos de construção. Temos um templo a construir na localidade de Rastrojito. Já começou a construção. E sei que Deus providenciará os recursos para concluirmos essa obra. Rogo a todos suas orações e agradecida pela oportunidade. A paz do Senhor. Amém. Já foi a participação da missionária Lidinalva. O pastor Manassés conhece, né, pastor? Conheço. Muito bem. E volto a vê-la depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo, né? E ela falando também um pouquinho do desafio que é agora para este ano, né, pastor? Que foi um desejo deles lá de alcançar 1000 almas para o Senhor Jesus na Venezuela. Em nome de Jesus vai dar certo. Então, vamos neste momento a participação do missionário Manassés, o pastor Manassés, cantando para nós aqui nesta tarde. Amém. Então, é um corinho que nós cantamos em espanhol e também em quichua, para poder chegar a essas comunidades que não falavam espanhol, senão quichua. Então, temos que ir com uma mensagem para eles. E é no ritmo da música do Equador, que se chama Pasacalle. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino en que vas. Dios te ve, Dios te ve, nunca a Él le podrás engañar. Con cauchacos catá,
Jujari, Guijari, Hatun Dios, Rikuku, Kau Kau Shakushkata, Jujari, Guijari, Hatun Dios, Rikuku, Deus Chata, Deus Chata, Deus Chata, Maiaiari, Deus Chata, Deus Chata, Deus Chata, Maiaiari. Amém. Amém. Que bom, que lindo hino que nós acabamos de ouvir na voz do nosso pastor Manassés. Pastor Vicente? Pois não. Primeiro eu quero resgatar um pouco a imagem aí da nossa querida Lidinalva, missionária Lidinalva. É uma guerreira no tocante à obra missionária. Lidinalva tem toda essa história que ela mesma mencionou ali, desde o país de Equador, acompanhando o seu pai, a sua família, fazendo a obra missionária. Teve uma passagem aqui pelo norte do nosso país, fez um bom trabalho ali. E hoje, na Venezuela, desde o momento que retornou, que o missionário Lira retornou para aquele país, fazendo um bom trabalho ali. É o braço direito, e aqui eu peço a confirmação do meu companheiro missionário Nonato, né, que já está aqui no estúdio. Ela sempre foi o braço direito do pastor Lira ali, missionário Nonato, esteve também na Venezuela, tanto em Barquisimeto quanto em Maracaibo também, fazendo a obra do Senhor. Então, louvo a Deus pela vida desta missionária, hoje casada com o missionário Luiga, com o pastor Luiga, com os filhos Abiel e Abimael, estiveram aqui. Sempre que vem é uma alegria para toda a igreja do Senhor. Então, louvamos a Deus por tudo. E já me despedindo aqui dessa participação, mas não podia deixar de mencionar a chegada aqui do missionário Raimundo Nonato, que hoje serve ao Senhor com muita alegria no país de Uruguai. Houve uma passagem pela Venezuela, retornou ao Brasil, retornou ao Uruguai, e Deus está abençoando aquela obra ali. Ao seu lado, a missionária Elisângela, que estará sendo apresentada logo mais, terá participação, seu filho Parcelli, esta família que está passando esses dias por aqui. E lembrando que sábado, hoje, não é à noite, à noite estaremos no culto de obra missionária. Essa família estará, o cantor Manassés vai cantar este e outros hinos também, além da sua participação com a palavra. Então, agradeço a participação, irmã Josadá, que estaremos em outros momentos aqui. Deus abençoe a todos e a live continua. Amém, pastor. Nós agradecemos o senhor também, a participação do senhor, do pastor Manassés também. Só esclarecendo aqui que ele falou que a música em espanhol em quechua. Quechua é uma linguagem indígena de algumas comunidades indígenas que tem lá no Equador. Então, esta é a língua que ele cantou o hino. E muito obrigada, pastor, pela sua participação. Vamos fazer aqui mais uma pausa, porque no próximo bloco vamos ter a participação de mais uma família missionária. Lembrando aqui, da participação aqui também desta live, presença do nosso querido irmão Efraim. Efraim, que é irmão do pastor Manassés, consequentemente, é filho do nosso querido missionário José dos Santos Lira, e sempre que essas famílias chegam, ele é quem dá o assessoramento, deslocando de um lugar para outro. Deus abençoe Efraim em tudo. Amém. Vamos fazer uma pausa agora para os comerciais. Daqui a pouquinho vamos voltar com mais uma família missionária e você não sai daí. Estamos de volta aqui com a nossa live missionária. Hoje a live, né, repleta de participações especiais, e aqui nós temos mais uma participação especial, que é a família que estão sendo missionários no país de Uruguai, que é a família do pastor Raimundo Nonato, sua esposa Elisângela e seu filho Parceles. É assim mesmo? Isso. Eles vão participar conosco a partir de agora até o final da live, e você não pode sair daí, porque vai ter muita coisa interessante aqui que eles vão falar para nós, e também
de louvores ao vivo, daqui a pouquinho. Porque agora nós queremos que vocês falem para os nossos telespectadores, desde o início, quando vocês foram chamados para o Uruguai, né? Como foi que vocês receberam essa notícia que iriam para o Uruguai? A paz do Senhor, irmã Josadac, a todos os nossos irmãos e amigos que estão na audiência do programa A Voz Missionária. Como vocês bem sabem, nós estivemos no campo missionário, no país da Venezuela, e quando regressamos ao Brasil, se dependesse da minha vontade, a minha contribuição com a obra missionária já teria sido dada, né? Não imaginava retornar ao campo missionário. Porém, em um dado momento, estávamos pastoreando ali em Viçosa, e o Senhor nos fez sentir que o nosso tempo, à frente da igreja em Viçosa, tinha chegado. E eu fiz um propósito com Deus. Se realmente aquele sentimento que estava em meu coração era de parte de Deus, nós íamos ter uma reunião do campo de Mossoró, na cidade de Serrém dos Pintos, e eu disse ao Senhor que se era da vontade de Deus que a gente saísse de Viçosa, que ao chegar naquela reunião, o pastor Miranda nos procurasse. E a cidade que ele nos apresentasse, realmente era a porta que Deus estava abrindo, era a direção de Deus para a nossa vida. E quando nós chegamos ali na reunião, me deparei assim de cara com o pastor Miranda, e o pastor Miranda saltou e disse: Pastor Nonato, irmã Elisângela, sejam bem-vindos, preciso falar com vocês. E gerou toda aquela expectativa. E eu tremi na base, né? E ele nos procurou e disse que estava precisando de nós no Uruguai. Então aí o Espírito Santo me fez entender que era realmente a vontade de Deus, era a direção de Deus para a nossa vida, e assim sucedeu a nossa ida ao Uruguai. Bem assim, bem direto, né, pastor? E irmã Elisângela, como foi que a senhora recebeu essa notícia, assim, bem a queima-roupa também, que iriam para o Uruguai? A paz do Senhor, irmão Josadac, e a paz do Senhor todos os ouvintes desse programa. Para mim, assim, não foi muito assim surpresa, né? Porque Deus já tinha falado comigo já que ia nos enviar novamente para o campo missionário. E a gente sabe que quando Deus ele fala, ele cumpre, não é verdade? E quando o pastor Miranda nos fez o convite, para mim, assim, não foi assim, tão assim, surpresa, porque eu já esperava. E de imediato eu disse ao pastor Miranda que estava assim, que estava disposta, né, a regressar novamente, a voltar ao campo missionário. Glória a Jesus, né? Glória a Deus, porque Deus nunca nos pega de surpresa, né? Isso, sempre é Ele verdade. avisa e cumpre com suas promessas também. Isso. É verdade. E agora o filho, né? O filho do casal, como foi para você receber essa notícia que iriam para o Uruguai? Amém. Quero saudar a irmã Josadac, com a paz do Senhor, a todos os irmãos que estão aí nos assistindo. Bom, a notícia eu recebi através dos meus pais, né? Eles foram para a reunião. Quando eles voltaram da reunião, ele reuniu, né, a família, a minha irmã, e a gente ali sentado no sofá, eles falaram que o pastor Miranda tinha dado o convite para a gente pastorear lá a igreja no Uruguai. E quando a gente recebeu escutou nessa conversa, eles nos contando, a gente ficou assim muito feliz, sabe? Ficou muito feliz porque ia ser algo novo para a gente, assim como jovem, né? Que gosta de uma novidade, que gosta de algo novo. E a gente já vinha fazendo algumas pesquisas sobre o país, como funcionava, e questão de faculdade. E também para a gente, né, foi assim, uma surpresa, no momento foi uma surpresa, mas também ao mesmo tempo uma alegria, porque assim, com aquela ânsia, né, de conhecer o país, de algo novo, e foi bom assim, foi caloroso para o nosso coração. É muito bom, interessante saber, né, que você, de certa forma, já se interessava pelo país, assim? Sim. Muito
Interessante saber. Já pesquisava, então uniu o útil ao agradável, né? E deu tudo certo. Verdade. E chegando ao Uruguai, porque assim, vocês passaram por uma experiência transcultural já na Venezuela, mas cada lugar é diferente um do outro, né? É uma experiência bem diferente. Quando chegaram no Uruguai, qual foi o primeiro impacto assim, para vocês no país? Na verdade, a princípio, foi o clima. Não é? Eu não sabia o que era frio. Pensei que a Serra de Martins era frio. Nada que ver, não é? Então, assim, o clima, para a gente que nascemos e se criamos aqui nesse sertão, e a Venezuela, a cidade de Maracaibo, é mais quente do que aqui. Então, o clima chocou bastante. E também o Uruguai é um país assim, muito distinto, né? Às vezes assim, a gente tem aquela visão de Europa, né? Mas a gente tem praticamente uma Europa muito próxima aqui, né? A cultura, né? Muito identificada com a cultura europeia, diferente dos demais países aqui da Latinoamérica, né? Então, assim, de certa forma, a questão também do país ter um índice muito significativo de ateus, aquela indiferença ao evangelho. A gente é acostumado com aqui o Brasil, o nosso Nordeste, a Venezuela não tem diferença, o venezuelano também é muito receptivo, então isso chocou muito. Sim, dos que nos impactou, né, lá na chegada, lá ao país do Uruguai, foi realmente o clima, né, o clima frio. E para nós, assim, eu ainda estou tentando me acostumar com o frio, né? Porque lá o frio é muito intenso, muito forte. E isso, para a gente, que, como meu esposo falou, para a gente que vem do Nordeste, né? Que Mossoró é um país, né? Ou uma cidade muito quente, né? Então, para nós lá foi bastante difícil, né? Mas graças a Deus que vai passando o tempo e a gente vai, né, devagarinho, vamos tentando nos adaptar. Tentando nos adaptar. E o jovem Parceles, é assim mesmo o nome? Sim. Como foi para vocês? Bom, para mim foi uma adaptação, questão do clima, né, como eles já falaram. Um país muito frio e é algo que nos surpreende, né, porque a gente que vem do calor, frios extremos, como no Uruguai, que tinha vezes que chegava a -2, e você coloca assim uma garrafa de água lá fora e a garrafa de água amanhecer congelada, do frio extremo. Então, questão climática e assim, para nós como jovens também, eu que, por exemplo, frequento a faculdade, que vou na faculdade, que saio na rua, ver a liberação, por exemplo, das drogas, pessoas na rua assim, fumando a maconha como se fosse um simples cigarro, e que é muito comum lá você ver, é algo que me chocou bastante, porque, né, de onde aqui a gente não é muito comum ver essa questão aqui no Brasil, né? Aqui, principalmente aqui em Mossoró, aqui no Nordeste. E chegar lá e me deparar com isso é o que me chocou bastante e até me entristeceu bastante saber que um país ali tão pequeno, mas com essa questão assim que é algo bastante delicado, né? E foi essas duas coisas que me deixaram bastante em choque. Realmente é muito chocante, né? Quando nós temos aqui toda uma estrutura, né, todos valores diferentes, né, crenças diferentes, e chega numa realidade como a que ele mencionou, realmente é muito chocante assim, no primeiro momento, não é isso? O senhor pastor, né, falou também sobre a questão do uruguaio, das pessoas do Uruguai em relação à aceitabilidade, que eles são mais reservados, não é isso? Então, desse processo, como eles são mais reservados, como foram os seus primeiros momentos de trabalhos com a Igreja do Uruguai? Na verdade, nós ainda estamos buscando estratégias, pois é muito difícil a gente ter acesso a eles, né? Para vocês terem uma ideia,
é o vizinho da nossa igreja. Eu diria que ele é meu amigo, né? A gente se damos muito bem. E quando começamos esse relacionamento, e que eu tentei falar de Jesus para ele, ele disse: olhe, até aqui foi a nossa amizade. Se o senhor quiser ser meu amigo, qualquer outro assunto, estamos dispostos a debater, a conversar, mas Deus para mim não serve. Eu não creio em Deus, eu creio em mim. Eu respeito o senhor, admiro o seu trabalho, mas para mim não dá certo. É duro, né, ouvir isso. É bem difícil, eu acredito que na hora não sabe nem o que fazer, né, pastor? Exatamente. Então, ainda estamos orando, pedindo a Deus uma estratégia para conseguir realmente alcançá-los, pois a gente se depara com essa realidade, onde aí em Montevidéu cerca de 60% aí da população dizem ser ateus. 60? Isso. Muito alta porcentagem, viu? Muito difícil mesmo, impactante. E a nossa irmã Elisângela, como tem sido para a senhora na igreja, né, ajudar o seu esposo, desenvolver trabalhos ali com as irmãs? Josadac, para mim também foi assim foi um choque assim de como é que eu posso dizer, de realidade assim, de pessoas assim um pouco diferentes, né? Porque lá na Venezuela ou no Uruguai, eles são muito assim, indiferentes ao evangelho, né? E o grupo que a gente tem na igreja de irmãs, né? Não são muitas, né? Não são muitas o grupo de irmãs, mas a gente tem tentado, né? Abrir esse trabalho assim de evangelismo, né, de sair evangelizando, né? De porta em porta a gente não conseguimos, a gente não consegue, né? Porque lá a gente já tentamos já várias vezes, mas não conseguimos, né? Eles não recebem? Eles não recebem, né? E a gente fica tentando conseguir estratégias, né, para ir até aquelas pessoas para tentar evangelizar elas, né? E o último evangelismo que a gente fez, que a gente reuniu, né, os irmãos da igreja, a gente fez de maneira diferente, né? Tivemos que fazer com globos, né, com bolas, né, para chegar até eles e evangelizar, né? Porque aí era o período do Setembro Amarelo, e a gente conseguiu as bolas de encher amarelas, né? E colocamos uma mensagem bíblica dentro do balão, né? da bola de encher, e com o endereço da igreja, e também aproveitando naquele contexto que realmente aí o Ministério da Saúde atua muito nessa área aí, na questão da ansiedade, né? do suicídio, né? Que é muito, muito forte aí no Uruguai, e assim foi uma forma de a gente chegar até eles, né? Funcionou, pelo menos eles receberam a palavra, né? Que bom que funcionou, né? Nós temos aqui algumas imagens que vão ser apresentadas em outro momento, daqui a pouquinho, porque nessas imagens também mostra um pouco desse momento de evangelismo, e eles vão contar para vocês cada detalhe no bloco próximo, né, que vai acontecer ainda. Porque agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco
y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Estamos de volta aqui com a nossa live missionária e continuamos aqui com a família missionária do Uruguai, que é composta pelo pastor Francisco Nonato, a sua esposa, irmã Lisângela, e seu filho Parceles. No bloco anterior, eles comentaram um pouco, né, sobre todo o início, quando eles chegaram lá no Uruguai, sobre os desafios que é trabalhar para Jesus, a obra missionária naquele país, né, a resistência que é muito forte ao Evangelho. E agora vamos continuar conversando um pouco sobre a estruturação da igreja no Uruguai, não é isso? Eu queria que vocês nos contassem como a igreja do Uruguai está organizada atualmente. Como bem sabemos, nós substituímos o pastor William Fonseca, né, a família. Eles foi que implantaram a igreja ali em Montevidéu e já recebemos a obra estruturada com os departamentos de crianças, de jovens, departamento de missões, da família. Então, se encarregamos de dar continuidade à obra, né? Então, já recebemos uma igreja com essa estrutura. E tivemos aí a missão de seguir adiante. São quantos departamentos na igreja que vocês estão pastoreando?
tem algum departamento específico, senhoras, crianças? Como é que é a organização? Sim, justamente. Temos o departamento de crianças, departamento de senhoras, departamento da família, departamento de missões. Sim, tudo bem organizado. Que bom. E quais trabalhos que estão sendo desenvolvidos atualmente? Na verdade, a gente pegamos um grande desafio, pois a igreja era aí onde é a nossa casa, né? E a gente realmente vimos que havia uma necessidade de a gente buscar um local mais estratégico, de mais fácil acesso. E graças a Deus que faz um ano que nós conseguimos esse local. E a partir daí é que a gente estamos vivendo uma outra realidade, né? Pois como o uruguaio ele é muito fechado, então assim, eles não se sentem cômodos de frequentar uma igreja, que essa igreja é na casa de uma família. Então agora, pelo fato da igreja, podemos dizer, estar num local, podemos dizer assim, mais público, então a gente está vivendo uma outra realidade, né? Tem chegado pessoas novas na igreja, os mesmos irmãos da igreja se sentem mais cômodos, né? Inclusive a gente temos lá o nosso irmão Santino, que é um paraibano que está há 40 anos aí em Montevidéu, e no primeiro culto, no culto de inauguração, ele glorificou a Deus. Agora nós estamos na igreja. Muito melhor no templo mesmo para acolher os irmãos, não é isso? E lá na igreja, cada um aqui desenvolve alguma atividade, não é isso? Como é que vocês administram essa divisão de tarefas na igreja? Josadac, eu cuido do departamento de senhoras, né? Que lá é o departamento de damas. Sim. E também o departamento infantil. Também cuido lá do departamento infantil. E também trabalho junto com meu esposo e com os meus filhos, com a juventude da igreja. E, bom, eu lá na igreja estou exercendo, né, eu me encarrego da parte do som, né, o sonoplasta, cuido lá da parte do áudio da igreja, também cuido, né, da música, da parte da música. A gente criou uma banda no ano passado, o nome da banda é Elohim, né, o grupo de música Elohim, e graças a Deus estamos lá louvando e engrandecendo o nome do Senhor, junto com a banda, né, junto com os jovens lá da igreja, e ajudo também aos meus pais, né, também com a juventude da igreja, na evangelização, nos trabalhos. Estamos aí na frente da juventude. Pastor, né, para a esposa pode responder também, esse período que vocês já estão lá no Uruguai, desenvolvendo esse trabalho, o que foi que mais já marcou vocês ali? Na verdade, são muitas as experiências, né, que a gente vive no campo missionário. E uma que marcou foi essa de a gente conseguir mudar a igreja, pois dentro da matemática humana não era possível, né? Só que a matemática de vida é diferente, né? Podemos dizer 5 pães e 2 peixinhos. Na matemática humana dá para alimentar só um rapazinho, só um muchacho. Mas na matemática de Deus, nas mãos de Jesus, alimenta uma multidão de quase 5 mil pessoas e ainda sobra, né? Então, assim, essa experiência de a gente conseguir alugar esse local realmente marcou bastante, pois, assim, houve uma intervenção divina. Humanamente falando, não seria possível. O tempo não permite a gente entrar em detalhes, mas essa experiência marcou muito. Amém. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui, pastor, porque nós recebemos agora um vídeo da Venezuela de um jovem, Emanuel Ribeiro Labrador, que vocês, né, falaram que conhecem ele. Ele vai participar conosco e logo após o vídeo, a missionária Elisângela vai cantar aqui ao vivo, né, acompanhada pelo seu filho, e depois, na sequência, vem os comerciais. Mas vamos agora ao vídeo do Emanuel. Saludo a los hermanos del programa La Voz Misionaria con la Paz del Señor. Habla para ustedes el hermano Emanuel Rivero de la Congregación Jardín de Dios de Barquisimeto, Venezuela.
pastoreada por el pastor Ludwig Pineda y la pastora misionera Lidinalba de Pineda. Para mí es un privilegio hablar con ustedes y voy a regalarles un versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Somos testigos de que esta palabra se cumple y se ha cumplido en nuestra congregación. Hoy en día ya son 10 congregaciones que forman parte de la iglesia Jardín de Dios. La iglesia continúa trabajando con los niños en la escuela dominical, en las células de niños entre semana, continúa trabajando con los jóvenes y con los adultos en la formación de nuevos líderes en la escuela de teología, ya con 2 graduaciones, y seguimos avanzando, seguimos adelante con la ayuda de nuestro Señor. Este año tenemos como meta ganar más de 1000 almas para Cristo, realizar diferentes eventos, diferentes congresos de caballeros, congresos de damas, congresos de jóvenes, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y finalizo con un lema que tenía nuestro pastor Dos Santos, que decía: Venezuela será para Cristo si unidos luchamos por ella. Amém. Essa foi a participação do jovem Emanuel, diretamente da Venezuela. Ele focou aí, vou dar aqui só uma ênfase no que ele falou do seminário da Escola de Teologia, que já teve 2 formaturas, né, mas continua aí avançando nos estudos, também para os congressos de jovens, senhores e senhoras, que vai acontecer, e também na meta para este ano de 1000 almas para o Senhor Jesus, que com certeza vão conseguir. E ele finalizou aí com o lema do missionário dos Santos, ele faz referência ao missionário Lira, que a Venezuela será de Jesus se unidos lutarmos por ela. Eles vão ficar lutando lá e nós vamos ficar lutando aqui também, orando por eles, não é verdade? Agora sim, vamos ouvir a nossa missionária cantando ao Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino em espanhol. E meu filho vai acompanhando aqui no violão. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder
a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amém. Glória a Deus. Estamos de volta aqui com o último bloco da nossa live missionária, com a nossa família missionária do Uruguai, que nos blocos anteriores falaram como é a trajetória lá no Uruguai, o dia a dia deles, da igreja. E agora nós temos aqui uma série de imagens que eles vão comentar para vocês que estão nos assistindo agora neste momento. Vamos aqui a primeira imagem, colocar aí na tela, por gentileza. Essa imagem aí, como foi? Qual o contexto dessa imagem? Aí é a festa de aniversário de 11 anos da nossa igreja, que foi agora em dezembro, né? E, na verdade, é muito marcante, pois sabemos do desafio que é implantar uma igreja em Montevidéu, né? E poder chegar a 11 anos e ver a obra estar avançando, realmente é algo que glorifica a Deus e que alegra o nosso coração. Realmente é um privilégio chegar a 11 anos num país de difícil acesso ao Evangelho. Chegar a 11 anos é bênção de Deus mesmo. Vamos aí à próxima imagem. E aí, pastor? Aí é justamente... Continua na festa. Isso, entendi. Essa imagem continua na festa. Próxima. Aí também faz parte aí, né, da programação da festa, e esse conjunto aí de coreografia, né, esse grupo de coreografia é um dos frutos aí do nosso ministério, né, desse tempo que a gente está ali, pois estamos já completamos 3 anos, agora em dezembro já entramos no 4º ano, então é um dos frutos desses 3 anos de atuação. Que bênção. Ali em Montevidéu, esse grupo de esse coreografia. Esse grupo aí já é na gestão de vocês. Exatamente. Muito bem, graças a Deus. Um dos marcos aí. Coisa boa. Próxima imagem. Aí foi foi no final do ano agora, né, de dezembro, que a gente fez com as tias da escoelita, a gente chama escoelita, as tias que trabalham com as crianças, né? Foi a confraternização de final de ano que a gente fez com as tias da Escola Bíblica Dominical. Muito boa mesmo. A próxima imagem? É o trabalho, né? Sim, também eu trabalho com as crianças, né? Uma das tias aí com as crianças, né? Pois temos uma boa equipe que trabalha com as crianças. Um trabalho marcante, né? Esse trabalho com as crianças. Exatamente. Né? Próxima imagem. Esse trabalho. Sim, continua também com as crianças da igreja. Isso, as crianças da igreja. Que enquanto acontece o culto com os adultos lá no espaço da igreja, acontece a escoelita com os ninhos, paralelo. Com as né? crianças. São em média de quantas crianças que participam dessa escoelita? Em média, sim, Josadac, de 11, né? 11, às vezes dá mais, 15
15 crianças. Uma né? boa cooperação. Sim, viu? exatamente. Próxima imagem. E aí? Vai passar outras imagens aí, né? Pode ir passando. Esse evento aí a gente denomina a Festa das Luzes, que acontece no mês de outubro, pois apesar de que a cultura do Halloween hoje é mundial, porém no Uruguai é muito forte. Acontece nesse período um ritual satânico, né, onde envolve as famílias, envolve as crianças, nas escolas. E isso é tão forte que a gente tem visto podemos dizer, um resultado negativo, né, um impacto negativo aí na cidade, onde acontece acidente de carro, né, muito acidente de carro na cidade, pessoas cometendo suicídio, coisas assim que não é comum acontecer, entendeu? Mas são resultado justamente porque as pessoas se envolvem mesmo no mundo espiritual e existe aí, podemos dizer, essa ação maligna, né? Então aí a gente reúne os jovens, reúne as crianças e faz a Festa das Luzes justamente para combater, né, para blindar as nossas crianças, nossos jovens, que são muito atacados nesse período. Então aí foi esse evento que fizemos aí com os nossos jovens, já é o terceiro evento, denominado Festa das Luzes. E tem tido assim, uma boa frequência esses eventos? Exatamente. Aí temos aí um bom número de jovens, e esse jovem aí, ele que está pregando, né? Ele é uruguaio, ele aceitou Jesus através da missão brasileira, né? Ele é uma bênção, inclusive nesse evento aí ele trouxe uma palavra e no final chamou os jovens à frente. Nessa noite Jesus batizou com o Espírito Santo. Houve um mover lindo do Espírito Santo aí nesse trabalho. Glória a Deus por isso. Aí, essa família. O pregador, né? Que o senhor falou. É verdade. Continua a Festa das Luzes. E aí, pastor? Esse trabalho aí, a gente no sábado à tarde faz a Escola Bíblica dos Jovens. Sempre na igreja. Só que vez por outra, a gente convida alguns jovens não crentes, né? E a gente vai para um parque e faz a escola bíblica num parque, aí leva merenda, faz aquele lanche, né? E também faz dinâmica. É uma estratégia de tanto, podemos dizer, fortalecer os jovens da nossa igreja, como também alcançar jovens não crentes. Literalmente saindo para fora, né, da igreja. Exatamente. Muito boa mesmo. Próxima imagem. Essa imagem é vinculada com a próxima também, que vocês vão ver e podem comentar também. Coloca a próxima aí, Morgana. Pronto, aí. Isso aí, pronto. É o evangelismo de ruas, e a gente estamos evangelizando aí no interior do Uruguai, porque existe uma diferença. Montevidéu é uma realidade, mas no interior do Uruguai já é uma outra realidade. Aí eles já são mais receptivos ao evangelho. Então a gente está aí com jovens, entregando literatura e também fazendo culto relâmpagos. Aí na mala do carro tem uma caixa de som, fazendo aquele culto relâmpago, né? Aí não é em Montevidéu, é numa cidade próxima aí de Montevidéu. Só uma curiosidade, então, em Montevidéu aquele trabalho de evangelismo não seria possível realizar, é isso? Exatamente, não seria possível. Isso. Interessante. Próxima imagem. Aí. Pronto, esse trabalho aí foi no Setembro Amarelo. Aproveitamos, né, o contexto e saímos distribuindo essas bolas amarelas, e dentro é uma mensagem, né, e também com o endereço da igreja, convidando as pessoas para visitar a nossa igreja, também o número de telefone, e foi assim algo que chamou a atenção, pois houve um bom retorno, um bom resultado, né? Impactou as pessoas. Impactou as pessoas. A gente viu que foi algo assim que valeu a pena. Que bom. Próxima imagem. Tá dentro. Dentro do mesma programação. Que a gente estava se reunindo para sair. Aí, no caso, aí, à frente da igreja? É na frente da igreja, novo templo, né? Próxima imagem. Aí é a igreja atual, né? Sim, a igreja atual.
Próxima. Aí é a igreja anterior. Antes, Tinha, era aí, né? a gente se reunia aí. Que era na nossa casa. Aí. Próxima. Pronto. Aí a gente mora nessa casa, e aí era a casa e a igreja. E nos fundos tinha aquele galpão. Entendi. Entendeu? Na parte de baixo seria A igreja e a gente morava Sim, na parte entendi. de cima. Próxima imagem. Pronto, é isso. Momento. Aí esse trabalho é o trabalho de visita aos enfermos. A gente está visitando esse irmão da nossa igreja no hospital. E um detalhe, né? A gente hoje tem conseguido ter acesso, mas a princípio havia uma resistência, né? Inclusive nas primeiras visitas que começamos a fazer, quando a gente abriu a Bíblia e começou a transmitir a palavra, mandaram interromper e mandaram a gente se retirar, né? Mas como hoje já ganhamos confiança, hoje em alguns lugares, em algumas situações, é possível fazer essa visita, orar, trazer uma palavra, porém no geral não é permitido. Mas que bom que pouco a pouco, né, vão conseguindo espaço, né? Isso, Portanto, isso. não desistir. É verdade. Próxima imagem. E aí? Está dentro do contexto de evangelismo. Contexto, visitando os enfermos nos hospitais. Certo. Próxima imagem. Esse também faz parte? Isso aí é um dos marcos da nossa igreja. Sim. Esse jovem, ele era um mendigo, né? E aí ele tinha sido, podemos dizer, ele sofreu aí um atentado, né? Esse jovem aí, ele passou 6 meses em coma, né? Ele aí está se recuperando aí, né? Ele estava em coma. E recentemente, aí, como que ele já estava se despertando. E chama-se Irmão Sebastião. Esse aí é o meu braço forte. É um companheiro aí que me ajuda em tudo, né? Um milagre de Deus. É um milagre. É um dos marcos da nossa igreja, esse jovem, pois... aí é o que o Evangelho proporciona, né? Do improvável faz provável. É verdade. Aí. Transforma, né? Transforma. Próxima imagem. E aí, esse momento. Esse trabalho, Josadac, a gente faz num abrigo de idosos, né? De idosos que fica perto da nossa casa, e a gente tira um dia na semana para ir visitar esses idosos. Lá a gente canta, a gente ora por eles, leva a palavra, e tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. E a aceitação, né, para vocês chegarem até esse abrigo de idosos, sempre foi fácil, foi muito difícil no início? Como foi esse processo? A primeira visita que fizemos, a princípio chegamos aí, fomos bem recebidos, e quando se deu de conta que nós éramos pastores, aí encerrou a visita. Encerrou a visita. Porque, na verdade, infelizmente, por conta, como diz o ditado, né, dos maus paga os bons. Então, existe, infelizmente, líderes religiosos que mancharam, né, o evangelho. Então, eles têm aquela impressão de que o pastor é mal visto, né? Até que consiga a confiança, né, para poder realmente abrir as portas. E graças a Deus, a princípio houve essa resistência, mas hoje a gente tem livre acesso aí, e realmente a população idosa é muito grande aí no Uruguai, e tem muitos abrigos de idosos, e muitos deles abandonados pela família, depressivos, e uma carência muito grande de visita, de atenção. Então, assim, é uma das necessidades que a gente tem visto ali no Uruguai, é alcançar essa população de idosos. Um trabalho muito bonito mesmo. Próxima imagem. Aí foi os 10 anos aí da nossa igreja. Agora, em dezembro, completamos 11 anos. E esses 10 anos também foi muito marcante, né? Uma idade, né? Muito interessante, 10 anos, né?
É porque, como falamos no início, né, para um lugar tão resistente e uma igreja ela resistir, persistir, continuar a chegar a essa idade é um milagre de Deus, né? Verdade, Isso, num lugar bem difícil. Pastor, nós estamos muito felizes, né, a família, com a presença de vocês aqui, por ter participado conosco desta live. Lembrando que logo mais à noite vai haver culto de obra missionária, vocês estão convidados a participar. E nós queríamos que vocês se dirigissem a nossos telespectadores, né, para se despedir aqui do nosso momento. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade de estar participando dessa live missionária, desta vez presencialmente. Sempre a gente tem aquela participação, a irmã Josadac sempre nos dá a oportunidade de enviar um vídeo, enviar notícias do campo missionário lá de Montevidéu, Uruguai, e desta feita poder estar aqui presencialmente está sendo uma alegria. E queremos agradecer a vocês aqui que têm dado esse apoio à obra missionária no Uruguai, que oram por nós, que contribuem financeiramente. Que o Senhor recompense maravilhosamente o trabalho das nossas mãos. Amém. Eu também quero agradecer, né, a irmã Josadac, aos demais, né, por essa oportunidade da gente trazer um pouco do relato da obra missionária lá no Uruguai, na missão transcultural. Amém. Bem, quero agradecer, irmã Josadac, aos telespectadores e peço aos irmãos que continuem orando por nós, que estamos ali naquele país. Sabemos que é difícil a luta ali, naquele país, mas se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? E quero agradecer aí a cada espectador que esteve nos assistindo. Espero que seja de bênção para a vida de cada um que esteja aí na sua casa. E continue orando pela obra missionária, que graças a Deus o Senhor tem nos abençoado muito ali naquele país. Amém. Aqui nós também, repito, nós estamos muito felizes e agradecidos por vocês terem participado conosco. Agradecendo já, quero começar os agradecimentos antes que termine a oração. A você que esteve conosco até esse momento, convidando mais uma vez para o culto à noite de obra missionária e também nos próximos programas nos acompanhar na Rádio Libertadora. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. E obrigada também a toda a equipe, né, que nos proporcionou este momento, a nossa irmã Morgana, irmão Davi, irmão George, toda a equipe aqui. E vamos fazer a oração final aqui com o nosso pastor. Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos agradecidos por esta rica oportunidade. Queremos te louvar pelo departamento de missões da nossa igreja aqui em Mossoró. Queremos te louvar pela vida do pastor Miranda, todos que fazem, Senhor, a nossa igreja aqui na cidade de Mossoró, nesse campo eclesiástico. Meu Deus, que o Senhor continue abençoando maravilhosamente o trabalho missionário realizado por nossa igreja, as famílias missionárias que se encontram espalhadas nos mais distintos países, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha estar confirmando dia a dia o trabalho que os teus servos estão realizando para ti, para o teu reino, nesse país aonde o Senhor os tem enviado. Também, Senhor, queremos ser gratos pela vida dos nossos irmãos que nos apoiam com as orações, com as contribuições financeiras. Meu Deus, que os céus estejam sempre abertos sobre as suas vidas, que o Senhor recompense maravilhosamente por tudo quanto eles têm feito em prol do bom andamento do teu reino, Senhor. Pai amado, queremos te pedir a tua bênção em favor do culto de missões, que vai acontecer logo mais, que venha a ser um culto marcado com a tua presença, marcado com o mover sobrenatural do teu Espírito Santo. Assim, Pai, oramos e damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês e até o próximo sábado na Rádio Libertadora com o programa A Voz Missionária, se assim Deus nos permitir. Muito obrigada, até a próxima. Misionero que andas por las tierras lejanas, ignorado por tantos, olvidado por muchos, pero no por mí. Misionero predica
con valor y confianza, que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti, que dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti, que dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, hay un pueblo que ora por ti. Misionero, la iglesia ora por ti.